Sim, tá tudo pronto. Canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. Mistérios da meia-noite que voam longe. É muito interessante esse canal. E essa história que eu vou apresentar para vocês simplesmente é espetacular. Tá tudo preparadinho, então prepare só o seu coração. Antes, um pedido especial. Seja membro aqui do canal. Sim, é muito importante para o canal. O YouTube considera que quando uma pessoa opta em ser membro, ela está assinando pelo canal. Isso quer dizer que ela confia naquele canal. Então o YouTube passa a confiar também. O algoritmo do YouTube é danado de inteligente. Aí ele passa a divulgar, promover o nosso canal. E a gente recebe mais cartas, o canal se torna mais interessante. Então observe, se você optar em ser membro, será de grande ajuda. Se você nos considera, se você gosta do nosso trabalho, se você acha que a gente merece essa sua confiança, por favor, torne-se membro do canal. Além, lógico, daquele pedido para você se inscrever, que também é muito importante. Então, a partir de agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história impressionante de hoje aqui no canal acabou de começar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Antônio Rezende. Eu tenho hoje 54 anos e já ouvi muita gente dizer que o nosso corpo é apenas um invólucro, um recipiente. Mas também eu já ouvi coisas muito bonitas a respeito do nosso corpo, que ele é templo e morada do Espírito Santo. Certa vez eu ouvi isso até num programa de televisão. Então veja, a gente tem que entender como são as pessoas nesse mundo. Para uns é só um invólucro, um recipiente. E para outros é tudo. Eu não sei exatamente onde você está, você que está me ouvindo, mas eu quero hoje te contar uma história que aconteceu comigo. Há perdas que a gente acaba tendo na vida que são irreparáveis, porque há partes de nós que jamais aceitam ser deixadas para trás. Eu estou falando isso ainda de uma maneira enigmática, porque mesmo depois da cirurgia, eu ainda sentia a minha perna esquerda. Como assim? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu tive que amputar a minha perna esquerda. E eu a sentia. Verdade. Era algo assim bem latente mesmo. Eu sentia a perna esquerda coçar, queimar, doía. Às vezes, eu juro que sentia até o dedão do pé se mexer, quando o pé já não existia mais. E o pior, havia noites em que eu ouvia a minha perna bater debaixo da cama, como se tentasse voltar para mim. Sabe, eu me deitava assim na cama e eu sentia a perna, só que ela estava embaixo da cama assim, chutando por baixo do colchão, como que me pedisse: eu quero voltar para você. É uma coisa
impressionante e eu não estou inventando nenhuma palavra dessas. Mas antes que você comece a me julgar, você tá louco. Peraí, eu preciso então começar essa história desde o seu início. Eu sou portador de diabetes mellitus tipo 2, daquelas traiçoeiras que começam devagar, pequenos sintomas, pequenas feridas que não cicatrizam. E foi numa dessas feridas, um corte bobo na lateral do pé, que tudo começou. Em poucos dias, aquela ferida ficou roxa, depois ficou enegrecida. O médico me chamou e disse: olha, tá com todo o aspecto de que começou um processo de gangrena. Eu até estremeci quando eu ouvi essa expressão. Gangrena. Porque eu entendi aquilo como sendo um castigo para mim. Antônio, falou o doutor de maneira séria, com os exames na mão. Está confirmada a gangrena. E se nós não amputarmos, eu lamento te informar, essa infecção vai te matar. Nossa, naquele dia eu achei que eu fosse de fato morrer. Um medo que eu senti. O medo, primeiro da morte, e depois a certeza de que eu perderia minha perna. Porque, obviamente, entre viver e perder a perna, a opção era aquela, amputá-la. Que medo de viver sem aquela parte importante de mim. Porque eu nasci com ela, eu vivi com ela, eu andei com ela, eu corri com ela, eu tive alegrias com aquela perna, eu amei com aquela perna. Gente, foi uma sentença horrorosa na minha vida. Mas eu tinha que fazer. Ou fazia a cirurgia, ou morreria. Na véspera da cirurgia, eu travei um diálogo que até hoje ecoa no meu peito. Eu não posso perder a minha perna, doutor. O senhor tem certeza absoluta que eu realmente preciso fazer essa cirurgia? Não tem condição de, sei lá, de tirar uma parte apenas, uma parte menor. O doutor já tinha feito todos os exames, toda a avaliação. Ele sabia o que ele estava fazendo. A cirurgia era necessária. A minha voz tremia, meu orgulho também. E ele me respondeu com toda a calma e tranquilidade. Ele disse para mim: eu entendo, Antônio, mas eu já te falei, a cirurgia ela é necessária para que você possa continuar vivendo. Se não houver a cirurgia, você perde a sua vida. Isso eu estou dizendo com total e absoluta convicção. Eu tenho 35 anos de medicina. É a minha experiência, é a minha vivência com a ciência que me faz ter essa segurança para te dar essa informação. Sabe, o médico era bom. Era bom não, ele era ótimo, mas a voz dele era calma demais, quase cruel. E eu perguntei: e depois? Depois como é que eu vou andar, doutor? Como é que eu vou me olhar? Nós vamos te ajudar. Você vai fazer fisioterapia. Eu já te disse da prótese. As próteses estão cada vez melhor. Haverá, lógico, um período de adaptação. Ele até deu uma hesitada e disse: mas Antônio, eu preciso que você esteja preparado para algo que é muito comum em amputações. A sensação do membro fantasma. Foi a primeira vez que eu escutei essa expressão. Como assim? Membro fantasma? Eu falei com o médico e nessa hora eu quase que dei um meio sorriso, que eu achei engraçada aquela expressão, apesar de toda a dor que eu sentia. E o médico, ele me explicou: Antônio, o cérebro ainda sente o membro que não está mais lá.
Olha, eu tenho pacientes, por exemplo, que depois de uma amputação sentem a perna coçar, doer, sentem até a perna se mover. Mas é só o cérebro, porque ele está tão habituado com o órgão ali que ele entende que o órgão ainda continua ali. Dá para você entender? Eu entendi. Quer dizer, na verdade, eu achei que eu entendia. No dia seguinte, a minha perna ficou na mesa de uma cirurgia. E eu me senti um ser incompleto. Acordei da anestesia, tentando mexer os dedos do pé. E os dedos do pé se mexeram. Eu juro que se moveram. Então, quando eu estava voltando da anestesia, eu cheguei a acreditar no seguinte: bom, o médico desistiu. Ele, de repente, encontrou uma outra opção. Não tirou a minha perna. A minha perna não foi amputada. Mas depois vieram os enfermeiros e disseram: olha, foi tudo bem, a sua cirurgia, você está se recuperando. Aí eles levantaram assim o lençol. Eu olhei, ainda não acreditando que a perna não estivesse lá, mas havia apenas o espaço vazio. E nessa hora um grande vazio fez parte da minha vida. E foi a partir daí que tudo começou. De fato, eu comecei a sentir, tal qual me disseram o médico, a coceira, a dor, a pontada. Era o cérebro me enganando, como disseram. Talvez, sei lá, só podia ser. Era aquilo que o médico havia dito. Até a primeira madrugada. Até o som. Até eu ouvi... Sim, escutei exatamente isso. 3 batidas vindas do chão e bem debaixo do meu leito do hospital. Naquele momento, a enfermaria estava toda silenciosa. Era madrugada. Havia apenas um sussurro distante dos passos de alguma enfermeira que atendia um paciente ou outro. Aquele som característico de madrugada em um hospital, de aparelhos ligados, os monitores emitiam também aquele som, aquilo das máquinas de monitoramento. Todos os outros pacientes dormiam. Só eu permanecia desperto, pelo menos eu entendia assim, encarando aquele teto branco e tentando aceitar a minha nova condição. Mas como aceitar algo que ainda parecia estar lá? A dor fantasma começou com uma pontada no meu calcanhar, um calcanhar que eu já não tinha mais. Depois, uma coceira no tornozelo. Eu queria passar a unha, esfregar assim o pé no colchão, qualquer coisa. Foi um desespero mecânico, intuitivo, instintivo, tudo isso. Minhas mãos foram até o lençol e, por reflexo, eu deslizei a palma sobre o local vazio. Ela não está mais aí. Não está mais aí, Antônio. O que você está procurando? A tua perna deixou de existir, ela foi amputada. Eu falei para mim mesmo repetidas vezes: aceita, homem, a sua nova realidade. Não, mas não havia aceitação. Havia da minha parte uma agonia. E foi então que eu escutei esse som, exatamente esse som. 3 toques. Veio do chão e bem debaixo da cama. Meu corpo inteiro gelou. Não era coisa da máquina, nem passos no corredor. Os 3 toques, eles eram firmes
e ritmados. Como se algo sólido estivesse batendo, tentando subir. Foi impossível não associar aquilo ao calcanhar, como se uma perna invisível, a minha perna, estivesse tentando bater no chão impaciente, querendo voltar para o lugar que era dela. Não, meu Deus, não, isso é coisa da minha cabeça. O médico disse que eu teria esse tipo de sensação, quer dizer, ele já tinha previsto, então isso é tudo coisa do meu cérebro. Eu pensava tentando me convencer. Rolei o corpo para o lado e aí eu apertei aquele botão para chamar a enfermagem. E coisa de instantes depois, eu não sei precisar ao certo quanto, a porta se abriu. Seu Antônio, algum probleminha com o senhor? Está sentindo algum tipo de dor? Perguntou a enfermeira, uma moça jovem, de voz doce, calma, treinada para isso. Eu expliquei para ela, mas não da mesma forma, eu já estava desesperado. Eu ouvi um barulho aqui, sabe? Moça, debaixo da minha cama. Parecia passos. A minha perna... Bom, aí eu fiquei com medo de ser mais claro para a enfermeira, minha voz vacilou. A enfermeira sorriu, um sorriso que ainda parecia treinado, automático. Deve ser algum carrinho que passou no corredor. Às vezes parece tão próximo, às vezes um carrinho mais pesado. Faz barulho mesmo. Não, você não me entendeu. Não foi no corredor. Foi aqui, dentro do quarto. Foi aqui debaixo da cama. Você pode dar uma espiadinha para mim? Com um olhar de quem faz um favor, como se atendesse uma criança assustada. A enfermeira, então, ela se abaixou para olhar debaixo da cama. Ficou um tempinho para me convencer de que ela estava fazendo aquilo. Ficou em silêncio por longos segundos. E quando ela levantou, ela estava pálida. A enfermeira estava pálida. E aí, quando eu olhei para ela, foi automática a minha pergunta. Tem alguma coisa embaixo? Eu perguntei com o coração acelerado. Ela hesitou. Não, senhor, não tem nada. Mas os olhos da enfermeira, os olhos diziam exatamente o contrário. Eu me lembro, a enfermeira saiu rápido e sem olhar para trás. Na manhã seguinte, quando Ana, minha mulher, chegou, lógico, ela perguntou para mim: e então, Antônio, dormiu bem? Não, eu respondi para ela com sinceridade. Eu disse, eu ouvi, e quando eu falei eu ouvi, eu parei. Como explicar, sem parecer insano aquilo? Então eu continuei, porque ela ficou esperando que eu continuasse. Quer dizer, parar pela metade também iria parecer insano. Então eu disse para ela, eu ouvi batidas, Ana, como se a minha perna estivesse aqui. Ela respirou fundo, sentou-se ao meu lado, pegou a minha mão. Antônio, eu compreendo o que está passando pela sua cabeça. Você passou por muita coisa. É natural ter esse tipo de sensação. A mente da gente, a mente engana. Tenha calma, amor. Você precisa ficar bem tranquilo, bem calmo. Ah, meu Deus, se fosse só a mente. Se fosse só a mente. Mas na terceira noite, não foram batidas. Foram arranhões. Exatamente. Sabe quando você escuta arranhões bem sob o estrado da cama? Era embaixo da cama, mas no estrado da cama. Como se as unhas ou pontas de ossos se arrastassem tentando cavar um buraco no colchão. Eu fechei os olhos, eu cobri a minha cabeça com um lençol e comecei a rezar, coisa que eu não fazia há muito tempo.
rezei com certo desespero. E quando eu abri os olhos, o lençol estava marcado como que se unhas tivessem de fato arranhado, sabe? Ninguém acreditou em mim. Não, ninguém acreditava em nada que eu falava. Tudo foi a minha mente, o meu cérebro me enganando. Tudo era assim. E eu passei, então, os dias seguintes em silêncio. Eu evitava contar o que eu via, o que eu escutava. Falar daquilo só fazia com que as pessoas me olhassem com pena, com medo até. Tipo, puxa, o Antônio está sofrendo muito, o Antônio deve estar enlouquecendo sem essa perna. E o medo dos outros é pior do que o nosso medo, porque confirma que algo está realmente errado. O médico, então, ele veio me avaliar. Seu Antônio, olha, seus sinais vitais estão ótimos, a ferida está cicatrizando dentro do esperado, tá uma belezinha. Coisa que médico fala, né? Ele chama, num momento, uma ferida de belezinha. Tá uma belezinha, tá tudo ficando perfeito, mais alguns dias só. E eu vou dar alta para o senhor voltar para casa. Para casa? Eu perguntei para o médico. Era para ser um alívio, né? Qualquer paciente o que quer? Voltar para casa. Mas pela primeira vez na vida, eu tive medo de voltar para casa, para o lugar que sempre me trouxe paz, a minha casa, meu refúgio. Doutor, mas por que eu continuo sentindo? Eu perguntei para o doutor. Ontem à noite eu senti como se a perna estivesse debaixo da cama. O médico então franziu a testa, mas manteve o tom clássico e clínico. Antônio é como um membro fantasma, ele pode provocar sensações enganadoras. Já te falei, coceira, dor, até movimentos. O cérebro se recusa a aceitar a amputação. Sabe, é um órgão que o teu cérebro quer sempre ali, no lugar, a vida inteira. Esse é o desejo cerebral nosso. E o desejo cerebral é muito maior do que você possa imaginar. Mas, doutor, não é só isso não, e os barulhos. Como explicar os barulhos que eu estou escutando? O que tem a ver isso com a sensação de que a perna ainda esteja aqui? O médico hesitou. Pela primeira vez, eu vi que nem toda explicação médica cabia ali naquela história. Aí o médico falou, às vezes, a dor, em alguns casos, ela pode se manifestar como som. O paciente interpreta ruídos externos como internos. O importante é que você, Antônio, mantenha sua mente tranquila. Quando o médico falou assim, eu dei até um sorriso amargo ao lembrar daquilo aquela hora. Tenho que manter minha mente tranquila. Mas como? Não existe tranquilidade quando algo que não existe começa a existir mais do que o real. 2 noites antes da minha alta, eu recebi uma visita inesperada. O relógio marcava 23 horas, 11 da noite. Não era horário nenhum de visita. Eu estava acordado, olhando para o teto, quando eu vi a porta ranger. A porta fora aberta. Pensei que fosse de novo uma enfermeira, elas sempre educadas. Quando quem entrou não usava roupa branca. E nem era enfermeira. Era um homem, um senhor assim, idoso, alto, a pele cinzenta e roupas escuras. Aquele senhor, ele tinha um rosto que eu não consegui ver direito, como que se a sombra o cobrisse. Ele caminhou devagar até o pé da cama, de uma maneira silenciosa. Nenhum passo
eu consegui escutar. Nenhuma respiração. Então eu fiz a pergunta automática para ele. Por favor, quem é o senhor? Eu perguntei, sentindo até um frio subir pela minha espinha. Ele não respondeu. Apenas ele se abaixou e ficou olhando assim para o chão, para debaixo da cama, como que se ele esperasse algo sair dali. Então eu mesmo me antecipei e falei para ele: não tem nada aí. Não, senhor, por favor, não tem nada aí. Eu murmurei, tentando convencer a mim mesmo, porque se eu me convencesse, eu acreditava que convencesse aquele homem. Foi então que ele falou. A voz dele era rouca, quebrada e parecia arrastar as sílabas. Ela ainda te procura. Quando ele falou assim, o meu sangue gelou. Mas do que o senhor está falando? E quem é que me procura? Lentamente ele ergueu o rosto. E aí eu vi os olhos. Os olhos eram fundos e vazios. E ele sorriu. Um sorriso sem lábios. Ela não aceita ter sido tirada. E o homem, depois que falou essa frase, ele saiu. Saiu assim, sem dar passos, ou pelo menos eu não ouvia os passos, e sem abrir a porta. Ele apenas vazou pela porta, ele apenas desapareceu. Então eu, nessa hora, não suportei e eu gritei: enfermeira. Eu podia ter apertado o botão que eu sempre apertava, mas eu fiquei desesperado na hora. Eu gritei: enfermeira. Eu gritei como um homem que via a própria morte. Veio mais que uma, devido ao meu grito, que foi alto. As enfermeiras entraram correndo, 2 me seguraram, me deram calmantes. Disseram que eu estava em surto, mas não foi um surto. Não foi um sonho, porque quando acenderam a luz, havia pegadas do homem no chão. Pegadas úmidas, pegadas de um pé esquerdo. As noites passaram a ser uma tortura. Cada sombra se transformava em algo conhecido. Cada barulho era a batida do meu próprio calcanhar ausente. A minha mente começou a se fragmentar entre o que era real e o que não era. Os dias se passaram e o médico então voltou. Fez a avaliação dele. Seu Antônio, excelentes notícias. A cicatriz, aí ele deu até um beijinho assim na ponta dos dedos, sabe? Quando a pessoa faz assim, a cicatriz, tá uma belezinha. Então, eu já assinei a sua alta. Boa sorte para o senhor e qualquer coisa que precisar, eu já entreguei o meu cartão para sua esposa. Boa sorte, seu Antônio. Tinha uma cadeira de rodas me esperando, trazidas pela Ana, minha mulher. E aí, ela, para me passar aquela força, abriu um sorriso e disse: amor, tá tudo preparado e tem gente lá em casa te esperando. Vamos embora? Ao chegar em casa, de fato, a minha filha estava por lá, meu filho acabou de chegar, uma netinha que sempre foi a minha alegria, de nome Luísa. Aquilo tudo, lógico, representava muito, muito na minha vida. Mas depois que eles foram embora e que eu tinha que conviver com aquela dura realidade, tudo recomeçou. E de novo com reflexos. No vidro da janela, eu vi a minha perna. Não a cadeira de rodas, não o chão. Eu vi a minha perna esquerda inteira andando sozinha, tocando o piso como se ela estivesse viva. Com a pele como antigamente, pisava devagar, pisava firme, como se testasse o ambiente. Eu piscava, eu esfregava os meus olhos, o reflexo sumia, mas voltava, quase que num relance. Aí eu chamava minha mulher: Ana,
Ela vinha correndo e atenciosa. Que foi, amor? Eu vi a perna de novo. Eu vi a perna outra vez, Ana. Nas primeiras vezes ela reagiu com: o quê? Como assim? Ela ficava assustada. Antônio, não há nada aí. O médico já explicou. Coisa do teu cérebro. Não é nada. Não é nada. Bom, eu às vezes, até para tranquilizá-la, acabava concordando com esse não é nada. Tinha vezes que eu mesmo gritava: não é nada, né? Nana, não é nada. Eu gritava assustado, tentando me convencer de que eu estava louco. Eu estava ficando louco. Mas ela, a minha perna, ela vinha me visitar. Ela estava andando sozinha. E às vezes eu a via com tanta clareza que eu gritava a Ana para que ela viesse pegá-la no flagrante. E a Ana corria, e quando ela chegou no quarto, eu falei: olha, veja você. Ela olhava, mas não via absolutamente nada. Só podia ver mesmo a cadeira de rodas e o quarto vazio. Mas eu via minha perna. Eu sempre via. Uma vez de madrugada, eu acordei com algo agarrando o meu tornozelo. Algo firme, frio, que segurava o espaço vazio onde a minha perna estava. Eu tentei gritar, mas o som morreu na garganta. A Ana dormia. Minhas mãos procuraram um ar. Sentiram pressão, calor úmido, uma textura que lembrava a pele. Os dedos, a minha perna, a minha própria carne, ainda viva, ou algo que a imitava. E foi nessa madrugada que eu ouvi claramente a voz. Não foi um sussurro e nem um sibilo. Uma voz própria, rouca, masculina, feminina ao mesmo tempo. Sim, as vozes se misturavam. Misturadas mesmo com a minha própria lembrança do corpo. Antônio, traga-me de volta, Antônio. Completa-me. Quer dizer, era a perna. Era a perna falando comigo. O desespero me fez correr pela casa com a cadeira de rodas. E depois, não satisfeito, eu saí, pulando com uma perna só, tentando fugir de algo que eu não podia mais contornar. Mas ela estava em todos os cantos, refletida no espelho da sala, na luz da geladeira, nas sombras das cortinas, sempre presente, sempre tentando tocar, voltar para o lugar dela. E aí o tempo foi passando e a minha vida começou a se confundir com esse pesadelo. Cada noite era tudo mais intenso. Eu não dormia, eu não comia. A perna fantasma se manifestava em cada canto da casa. Arrastava-se pelo corredor, tocando o chão, deixando marcas de pés invisíveis. E sempre uma voz mais clara, mais imperativa: traga-me de volta, Antônio, traga-me de volta. Foi nesse instante que eu percebi. Não era só dor fantasma. Não era apenas o cérebro pregando peças. Ela queria mim de volta, inteiro. Queria minha carne, meu corpo, meu espírito e tudo. Eu sabia que se eu não obedecesse, a tortura nunca iria ceder, nunca. Depois de algum tempo sem dormir direito, a minha mente já não distinguia realidade de ilusão. Cada reflexo, cada sombra, cada arranhão no chão ou no colchão me lembrava dela. A perna não era apenas fantasma. Era consciência, era presença, era fome. Ela queria mais que o meu corpo. Ela queria o meu espírito. Então a Ana, a minha mulher sempre sensível, ela percebeu que eu estava sofrendo muito e que havia algo de fato muito errado. Mas ela se sentia impotente para me ajudar. Não podia me ajudar. Eu a afastei, temendo que ela também visse a minha perna e o medo dela então crescesse muito.
Só que a Ana também era uma pessoa muito consciente e sabedora do meu sofrimento. Ela sabia que nada daquilo era criado, inventado por mim. Ela sempre soube que eu sou um homem sério e jamais inventaria alguma coisa nesse sentido. Então ela começou a entender que talvez eu precisasse de ajuda mesmo. Mas não era de uma ajuda médica. Seria uma ajuda espiritual. Ela falou assim comigo: e que tal se pesquisássemos? Eu confio em você, Antônio. Eu sei que tem alguma coisa errada com você. Então nós decidimos os dois. Ela foi atrás de livros, recorte de jornais, anotações de médicos, até de antropólogos, tudo que me prometesse afastar daquilo de espíritos ligados a membros amputados. Nós descobrimos que havia isso, espíritos que se ligam a membros amputados. É uma matéria séria. Eu, sinceramente, nunca tinha escutado falar. Mas foi com a ajuda da Ana, na pesquisa de livros, que nós descobrimos que determinados espíritos, eles acabam se aproximando de um órgão que foi amputado, como se aquele órgão ficasse livre para ser ocupado por eles, e quem sabe dali eles pudessem reviver, voltar à vida. Será que isso ocorre? Me perguntou a Ana. Eu acreditei piamente, pois é exatamente isso que está acontecendo. Então nós decidimos agir. Depois das pesquisas, ela precisava encontrar uma pessoa. E foi assim que nós descobrimos o Sr. Herculano. Um homem que era espírita, mas que havia voltado todo o seu aprendizado, todo o seu estudo para esse tipo de espírito que acaba aproveitando-se de um órgão que for amputado para tentar voltar à vida. E seu Herculano veio nos atender. Eu me lembro especialmente como foi a primeira vez. Ele fez assim um círculo de sal grosso ao redor da cadeira de rodas. Eu continuei ali sentado, ele colocou velas e ele começou a recitar palavras em línguas que eu sinceramente não entendia. Eu fiquei na expectativa de que a perna fosse aparecer. Não apareceu, mas eu senti uma presença, sabe? Algo pesado respirando atrás de mim. E aí ele começou a falar com aquela presença. E de acordo com ele, a presença falou e eu consegui ouvir a voz. Você não vai me enganar, Antônio, sussurrou a voz. Eu sou você, ou você será eu. O meu coração disparou. Cada músculo do meu corpo tremia. Eu tentei fugir do quarto, mas a porta parecia ter se dissolvido em sombras. Ela, a minha perna, estava lá, entre a realidade e a escuridão. Ela avançou, não com passos, mas a minha perna agora flutuava, quase deslizando. E então eu senti um toque, não no ar, não na pele, mas na própria carne que não existia. A minha perna direita tremeu, como se respondesse ao chamado da perna amputada que era a esquerda. A minha espinha congelou. Não me deixe, não me abandone, disse a voz. Eu gritei, mas nenhum som saiu. Então o Herculano, a Ana não tinha escutado nada, minha mulher, mas eu tinha escutado. O Herculano também havia escutado tudo. Foi quando o Herculano ordenou:
que aquele espírito procurasse o seu caminho, que aquele órgão não pertencia a ele, que aquele órgão havia sim me pertencido, mas agora era apenas um órgão rejeitado pela vida e que estava enterrado. Quando ele falou que estava enterrado, foi que eu me lembrei exatamente deste fim que as pessoas dão a esses órgãos. E foi daí que eu acabei entendendo, através do Senhor Herculano. Eles enterram, de fato, os órgãos amputados. Então, o Senhor Herculano conseguiu, junto ao hospital, exatamente o local onde eles haviam sepultado aquele meu órgão. E ele me levou, eu fui com ele, eu fui com a Ana, e lá então ele acendeu velas, fez as suas orações e disse que a partir daquele dia eu estaria livre daquelas perturbações todas. Olha, é aí que eu quero chegar, porque havia de fato toda aquela lembrança que o médico reputava como cerebral, mas havia também essa mistura com o espiritual. A partir do momento que o Herculano falou aquilo comigo, que eu não sentiria mais aquela presença e nem seria perturbado mais, foi a primeira noite que eu dormi em paz. Foi a primeira noite que consegui realmente dormir e descansar. A Ana até me parabenizou no dia seguinte, preparou um café da manhã animado. E foi ali, sabe, que eu retomei a minha vida, apesar de ter a minha perna esquerda amputada, eu recomecei a viver. Lógico que o órgão me fazia muita falta, mas agora era aquela falta que faz na vida de quem já passou por isso. Eu agradeço demais a compreensão da Ana, minha esposa. Mesmo ela sendo evangélica, ela acreditou em mim. Nós fomos atrás dos livros. Nós descobrimos o Senhor Herculano. Nós fomos ajudados. E era verdade. Então, pela primeira vez em meses, eu estava sentindo a partir dali algo diferente. Aquele peso constante, aquela coceira, aquela presença no espaço onde a minha perna não estava, tudo desapareceu. Você observa, não era nada mental. Então eu pude respirar. Eu estava livre. O tempo passou. Aos poucos eu aprendi a caminhar com uma prótese, a reaprender os movimentos simples que antes faziam parte do meu corpo natural. Cada passo era uma vitória, cada avanço uma confirmação de que aquela sombra não me perseguia mais. Até voltei a trabalhar, retomei a minha rotina, a minha família tornou-se a minha fortaleza de novo, a Ana, meus filhos, meus netos, agora no plural, não era só a netinha, firmes, amorosos, compartilhando cada medo, cada conquista, cada alegria. Eu e minha família retomamos nossas vidas. Hoje eu já não preciso de remédio nenhum. Apenas eu tomo um remédio de controle do diabetes, porque o médico disse que esse remédio eu terei que tomar pela vida inteira. Mas a minha mente está completamente sadia e livre de tudo. Olho para trás e vejo o quão frágil a vida pode ser, mas também o quão poderosa é a vida e a fé. A experiência me marcou para sempre, mas não me destruiu. Eu, Antônio Rezende, novamente inteiro de alma, de espírito, mesmo que fisicamente me falte uma parte tão importante de mim. Tenho 54 anos. E resolvi te escrever, Paulinho, porque eu fico a imaginar quantos amputados já passaram por isso.
Obviamente, me explicou Herculano que eu não sou o único. Ele próprio me disse que já atendeu a vários casos. Então eu queria, de repente, com essa história, ajudar pessoas que passam por isso, sabe? Lembrando que procurem ajuda. Sim, há uma parte que de fato está ligado ao cérebro, e aí é ciência. E o seu médico pode e deve te ajudar. Aqui cabe apenas uma explicação. Eu sou leigo, mas aprendi esse pedacinho da vida com Herculano. Em determinados lugares onde esses órgãos são sepultados, ficam espíritos à espreita. Eu nem imaginei que isso fosse possível. Eles ficam à espreita de qualquer coisa física, carnal, para que eles possam voltar à vida. E eles confundem. Às vezes o espírito está tão cego que ele não consegue identificar que aquilo é apenas um braço, que aquilo é apenas uma perna. Então ele acaba se ocupando daquilo por um momento, para voltar à vida. E é exatamente aí que a pessoa que perdeu aquele órgão passa a sofrer. Sim, eu já contei isso para muita gente. Tem gente que acredita e tem gente que diz que não acredita, que isso foi apenas um truque do meu cérebro. O próprio médico sério que cuidou de mim, ele nunca acreditou nessa hipótese, mas eu não brincaria com um assunto desses. Eu hoje escrevi com esse objetivo. Espero que vocês tenham gostado da minha história. E, por favor, deixem aqui os seus comentários.